Para falar um pouco mais sobre vida após a morte, nós convidamos o médium e conferencista espírita Raul Teixeira. Raul, morremos e a partir daí? Estamos num longo e profundo sono ou há alguma vida após essa morte? Não, Cláudia, a morte, ao contrário do que muita gente pensa, é a continuidade da vida. Aliás, é a própria essência da vida. Se não houver morte, a gente não tem noção de vida. A morte e vida são questões de contrastes. Do mesmo modo que nós falamos em noite e dia, em alto e baixo, em claro e escuro, nós falamos em morte e vida. Mas, em verdade, o que existe é vida no corpo físico e fora do corpo físico. Então, aquelas criaturas que estamos vivendo hoje no corpo físico, daqui a pouco mais estaremos vivendo fora desse corpo físico. Paulo de Tarso já dizia que vivemos na terra em corpos corruptíveis e no céu viveremos em corpos incorruptíveis, referindo-se a esse corpo espiritual que nós, os espíritas, chamamos de perispírito e que Paulo chamava de corpo espiritual ou corpo incorruptível. Vamos continuar a manter os contatos com os nossos seres queridos, vamos continuar com as dificuldades com aqueles com quem não tenhamos tanta afinidade, vamos continuar com a necessidade de crescer, de evoluir, porque Jesus Cristo nos disse que era necessário ser perfeito como o Pai Celestial é perfeito. Como isso não pode acontecer de repente numa única vida, até porque nem todos nós vivemos muito tempo numa única vida, pessoas que nascem e morrem, outras vivem algumas horas, alguns dias, poucos anos, e mesmo que vivêssemos 100 anos, 150 anos, o que é que a gente aprende para sermos como Deus ou nos aproximar de Deus nesse período? Obviamente que é importantíssimo que tenhamos essa visão de que depois da morte as coisas não se acabam, porque a morte é apenas o final do corpo físico. Nós saímos dos corpos, mas não saímos da vida. E por causa disso, depois da morte, só há vida.